muito bem-vindo ao Cuidar Não É Educar. Esse é mais um episódio do nosso podcast, onde a gente troca uma ideia aqui, eu e Júlio Valls, psicólogo, autor de livros, um grande gente boa e que fica muito bem sem barba. Não sei se você já viu nossos episódios antigos e talvez você possa dar a sua opinião. Prefere o Júlio com ou sem barba? Você podia deixar pro público decidir, né, Júlio? Pois é, mas eu não sei se vou ouvir eles, né? Sabe que quando eu trabalhava em rádio tinha uma frase que eu achava magnífica. Assim, quem ouve a primeira vez pode pensar que é meio babaca, mas tinha um radialista famoso aqui do Rio Grande do Sul que dizia assim, quando a gente pergunta, tá, mas os ouvintes eles mandaram, eles acham, eles querem, o cara dizia assim, cara, ouvinte ouve. Ouvinte ouve, ele não opina, ele escuta. Então é isso aqui não é uma democracia, né, Júlio? Não, mas certamente vai ter 50% ou 50% põe barba ou tira barba, então eu vou ter que decidir né? Até porque a barba é tua, né, Júlio? E o rosto é meu. E o rosto é teu também. Eu me cansei da barba. Tu te cansou da barba? Me cansei. Mas por quê? Não sei. Era aqueles preocupados assim? Não, nem cuidava tanto, mas às vezes eu tenho que mudar alguma coisa porque eu me canso. Mas tu chegava a odiar a tua barba? Não, claro que não odiava. Hoje a gente vai falar disso, a gente vai falar de odiava. odiar. A gente tá num momento, a gente debateu aqui no último episódio, falou, né, contextualizou com a situação toda que passa o Rio Grande do Sul, de crise, de enchente, enfim, a tragédia que assolou o nosso estado por aqui. E o ódio é uma emoção bastante recorrente nesse momento, né, Júlio? Odiar aquilo que está acontecendo. Eu odeio o que está acontecendo. Eu perdi a minha casa, eu tive que sair do meu abrigo, né? Em casos mais extremos ainda, eu perdi uma pessoa da minha família e eu odeio essa situação. Eu odeio o que está acontecendo. Isso é natural que aconteça, né, Júlio? Ainda que seja um sentimento que a gente não gosta de ter, né? Pois é. Odeio Deus que permitiu que as pessoas perdessem as suas casas, né? O nosso programa, nossa conversa é para ajudar pessoas com mais idade a conversarem com pessoas de menos idade, digamos assim. E as crianças, como os adultos, têm uma emoção comum, que é o ódio. A gente sabe por experiência, por conhecimento científico, por leituras e por muitos estudos, que o ódio é uma das emoções muito primitivas. E essa emoção é uma das emoções que mais distorce a nossa cognição. A gente fica, quando a gente está odiando, a gente fica muito atrapalhado no juízo, no raciocínio e na capacidade, inclusive, de estabelecer ações de cuidado. Tanto é que quando um pai e uma mãe estão odiando, geralmente é nesse momento que elas batem na criança. Não é em si pelo que a criança fez, mas elas odeiam o que a criança fez. E este ódio é o que gera um comportamento, às vezes impulsivo e às vezes destrutivo, sobre a criança, porque a pessoa perdeu noção do tamanho do problema, ele ficou muito grande. Então, veja a Medeia, né, o mito da Medeia da Grécia Antiga. O marido se separou dela e ela acabou matando os filhos como uma forma de vingança por ódio ao que o marido fez com ela. Ela, por ódio, matou os próprios filhos. As pessoas dizem, a gente matou por amor. Não, matou por ódio. Ninguém mata por amor. Mata por ódio. Só que o ódio distorce tanto a nossa percepção das coisas que, inclusive, o tamanho da sensação de ódio que a gente tem fica aumentado. Inclusive, a gente não consegue falar para alguém alguma coisa que a gente está pensando porque a pessoa vai se ofender. Quando a gente diz isso, é porque a gente está odiando muito. E a gente imagina que se sair da boca para fora o que a gente está pensando é capaz de destruir a outra pessoa. Por isso que a gente não fala, às vezes. É tamanho a nossa sensação que ela fica, num certo sentido, como se fosse dardos inflamados que vão matar outra pessoa. Então a gente silencia. Então, no contexto de catástrofe ambiental que a gente está vivendo especificamente no Rio Grande do Sul e agora em Santa Catarina, chegou lá também, né? As crianças, ou algumas delas, estão odiando o que está acontecendo.
Ou porque não pode ir para a escola, ou porque tem que ficar com o pai e a mãe muito tempo e não estou aguentando, ou porque um amigo não sei o quê, enfim. Vamos falar especificamente sobre o ódio que as crianças estão sentindo. Não todas e nem sei se é a maioria, tá? Mas as que estão sentindo. É muito importante que este ódio da criança possa ser aceito pelo adulto. O que eu quero dizer com aceito? Pois é, eu ia te perguntar. Aceito quer dizer não ser entendido como algo que não deveria existir. Certo. Porque ele existe. Afinal de contas, a gente é ser humano. As crianças odeiam e os adultos odeiam. Então não é uma coisa que a gente desconheça. Se a gente conseguir tirar do campo moral o ódio e colocar ele como uma sensação de contrariedade muito forte, a gente talvez tenha condições de olhar para a criança, conversar com ela e ajudar ela a perceber que o que ela está sentindo não é tão grande como imagina. Porque me parece que talvez, muitas vezes, a primeira reação seja uma tentativa de controle por parte do adulto. Especialmente se a criança está quebrando alguma coisa em casa, xingando o pai e a mãe de alguma coisa. E aí é muito fácil o controle se misturar ou educar e se afastar do cuidar, né? Claro. Nesse momento, se vamos supor, se a criança perdeu o controle do seu comportamento, aí a gente tem que fazer o que a gente chama de limite. Para tudo, vai para o teu quarto, depois a gente conversa. Daqui a 15 minutos, baixa a bola, aí a gente conversa. Então, se há uma perda de controle ambiental no comportamento, aí não é só falar. E a gente tem que tomar uma atitude chamada de limite, que é criar uma restrição para que a pessoa volte a pensar. Feito essa parte, que nem sempre é fácil, e nem às vezes a gente não imagina que isso tenha que ser feito, mas tem que fazer para voltar a pensar. Aí vem a segunda parte, que não é bem a pergunta por que tu está odiando, mas ela pode ser feita. Por que tu está com raiva? O que aconteceu? E a criança ela vai tentar argumentar por causa disso, por causa daquilo e não sei o quê. Quando ela começa a argumentar e a conversar, a chance de ela perceber que o que ela está sentindo é desproporcional ao evento aumenta. Quer dizer, a criança consegue se dar conta de que ela está com ódio porque o irmãozinho pegou o brinquedo dela e não devolveu. Ou está odiando o irmão por causa que ele comeu o bife que era dele. Não... Enfim, essas coisas que acontecem dentro de casa, né? O que a gente precisa saber é que este ódio, ele é um ódio que não é maldade. Ele é uma emoção de contrariedade. Perfeito. Se a gente for pelo lado da maldade, que a criança não pudesse sentir o ódio, que ela tem que gostar do irmão, por exemplo, esta criança vai engolir em seco, mas o ódio não vai se disseminar, ele vai ficar lá dentro, sendo corroído e corroendo. Então, eu estou pensando agora em conflito de irmãos, né? Se o pai e a mãe conseguirem aceitar que os irmãos não se gostam, por exemplo, o ódio fica menor e distorce menos a percepção. Agora, o que eu não posso é dizer, tu não pode odiar, tu tem que gostar dele, porque daí esta parte, que é o ódio, ela vai ficar escondida, mas ela vai ficar ali, bulinando a cabeça do menino ou da menina, até a hora que ela estourar realmente de novo. Então, o que a gente precisa, como cuidador, não como educador, como cuidador, é saber que ali tem uma situação de ódio ou de raiva, ela tem que ser verbalizada, ela tem que ser falada. Se não falada pela criança, a gente como adulto pode verbalizar por ela e dizer, olha, eu acho que tu está com raiva do teu irmão, ou tu está com raiva disso, ou tu está com raiva de Deus, etc. E aí a pessoa, E aí a gente pode começar a trocar ideia. Porque o que importa é isso, Arthur, que o adulto cuidador
saiba que o ódio falado é um ódio que pode se tornar um comportamento cauteloso. O ódio que não é falado, ou verbalizado, ou expresso, ele se torna um ódio contaminador. Mas aí, Júlio, aí pode ser que agora a pergunta que eu vou te fazer, tu acha... Mas eu não tenho certeza que se passa na cabeça de muita... Eu posso conversar com meu filho sobre isso? Ele tem capacidade de entender, de conversar comigo? Ele tá lá brabo, irritado, saracoteando, gritando. Como é que... Tu pode chegar e bater um papo com a criança nesse momento? Bom, se tu tá me dizendo a cena que a coisa tá confusa, a gente não conversa, a gente para tudo. Não, beleza, dá um tempo, para tudo. Mas agora eu vou conversar, porque o que tu tá provocando é isso. Vamos conversar, vamos nomear, vamos trazer... A criança é capaz de fazer essa reflexão? De qualquer idade. De qualquer idade. Mesmo uma criança pequenininha de 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano, ela pode, se ela não consegue verbalizar, mas ela está com raiva porque está quente, ou por causa que estão entupindo ela de comida, ela vai expressar o ódio dela, a raiva ou a contrariedade. A gente tem que, estando sintonizado, vai dizer, tu está chateado com o pai ou com a mãe? Ela vai olhar, porque teve uma conversa. Esta conversa é uma interação. É interessante, Arthur, porque talvez esse é o segundo ponto importante. O que importa antes da compreensão é a interação. E a gente pode conectar a interação com interesse? Claro, com total. O interesse, ou o programa passado é o manter-se vivo, né? Apesar do ódio da criança, a gente pode traduzir manter-se vivo apesar do ódio da criança, é a gente poder saber e transmitir para a criança que a gente está com ela. A gente só não está tolerando que ela distorça as coisas demais através do ódio. Ao eu conseguir ajudar ela a distorcer menos, eu estou ajudando profundamente a vida dela para que ela, quando for crescendo, não fique acostumada a distorcer as coisas por causa da raiva. Então, isso no campo social é muito comum, né? Eu estou com raiva, eu me torno um gritão, eu xingo o governo e não sei o que, eu boto meu ódio para fora. Só que esse ódio, ele me expressado, a gente acha que muda alguma coisa, mas não muda nada, a não ser eu me livrar do ódio, mas ele efetivamente não produz um comportamento aonde eu exija que eu seja respeitado por quem cuida de mim, no caso o governo, e ao mesmo tempo vai gerar dele uma reação de contrariedade, inclusive. Ou eu poder tomar uma medida em que eu me cuide. Então, o ódio é uma emoção que aonde se eu me acostumo nisso, ou eu não percebo que eu sinto, eu posso ir pelo caminho da vitimização permanente. Eu sou muito sofrido, o meu irmão o tempo todo rouba meu brinquedo e não sei o quê, e eu passo a agir assim, mas eu passo a agir exageradamente na distorção. O ódio realmente é uma emoção que é muito difícil, como pai e como mãe, perceber que o filho dele está com raiva. A gente não gosta de ver isso, mas a gente, para proteger ele, para cuidar dele, este assunto tem que, de vez em quando, aparecer. Ser endereçado. Ser endereçado, a gente tem que falar, tem que conversar, briga de irmãos, briga com amigos da escola, coisa assim, porque se isso não ganha uma verbalização, eu volto a dizer a tese central, a capacidade de distorcer as coisas aumenta. E eu vou enxergar as coisas maiores do que são, especialmente os problemas. E a gente pode estressar isso para uma vida longa, né? Esse sentimento ele vai aparecer, né? Ao longo da vida. Ao longo da vida, seja por estímulos... Vão te fechar no trânsito, tu vai ficar puto. Tu tem que ser capaz de, né? Respirar. Pensar, pô, não posso descer do carro aqui... Dá uma porrada no cara do outro carro, não dá, né? Tu sabe que
Hoje eu estava dando um seminário para uns colegas, aí eu me lembrei de uma história minha. Do livro Sentimentos de Culpa, né, que eu tinha escrito com o Dr. Paulo Guedes, eu levei na Livraria Cultura naquela época, e aí eu desci, o carro estava estacionado embaixo, na casa da livraria, da garagem, entrei no carro, botei uma música, saí dirigindo, tinha a placa de par embaixo, não percebi, fui, uma outra pessoa veio, raspou no meu carro. Sabe o que eu pensei na hora, Arthur? Por que eu não fiquei um minuto a mais na livraria? E aí eu me dei conta. E tava lá falando de culpa. Eu tô louco. Não tem como eu ficar um minuto a mais na livraria, porque já passou. O que aconteceu foi o seguinte: aconteceu o acidente porque eu não prestei atenção. Então, se eu cultivo o ódio do que aconteceu, eu vou distorcer. Claro. E aí, automaticamente. Por que essa mulher tinha que passar aqui nesse horário? Essa louca e não sei o quê. Ainda sou capaz de sair, xingar ela, brigar com ela e coisa assim. Ou eu brigar comigo. Por que eu não fiquei mais? Eu devia saber que eu tinha que ter ficado um minuto a mais. Tu entende o que o ódio faz? Então, por sorte, comigo, né? Eu bati porque eu não prestei atenção. Aí o ódio foi embora. Porque ele ganhou um canal adequado, que é a verdade. O ódio não indo para a verdade, ele vai para a distorção. Então eu saí do carro, falei com a pessoa, olha, me desculpa e tal, não sei o que, não, eu também, está aqui meu cartão, se precisar arrumar, a gente conversa e tal. Não, foi embora, não ligou. Se eu não tivesse tido esse tino com o meu ódio, eu ia chegar em casa, ia brigar com a mulher, brigar com as crianças, chutar os cachorros, dizer que a vida é injusta, ou seja, tudo fica aumentado, Arthur. Então tu imagina se a gente conseguisse, idealmente, né, ajudar nossos filhos, desde pequeninhos, a poderem administrar o ódio de uma maneira verbalizada, a chance de um adulto ficar menos distorsivo é maior. Não quer dizer que cura tudo, mas a chance é maior. E talvez esse seja um dos grandes temas do cuidar. O cuidar não é em si amar o meu filho. Cuidar é a capacidade de estabelecer um diálogo na contrariedade, especialmente quando o ódio está em voga. Cuidar Não Educar tem a parceria do SEAT, o Colégio Evangélico Alberto Torres, que está conosco aqui. E nós estamos com eles lá, torcendo para que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Muito obrigado ao SEAT por apoiar o nosso podcast, por acreditar na nossa ideia e por praticar o cuidado. Tem vários outros episódios que a gente te convida a escutar aí, né? Júlio sempre traz debates, ideias e contextualizando com o mundo real. Então, se você daqui a pouco está ouvindo aqui e se identificou com alguma coisa, é porque é intencional mesmo. Que se identifique mesmo. Mas daqui a pouco não se identificou, mas conhece alguém, compartilha o nosso programa. Manda aí o linkzinho do Spotify ou do YouTube, ou ainda o pod.cuidar, que é o nosso perfil no Instagram. Júlio, a gente se vê a qualquer momento aqui no Spotify e no YouTube. Tchau pra ti. Um abraço, Arthur.